Prazer, Luiz Alberto. Boa. Prazer, tudo certo? Tudo bem. Paulista? Eu sou de Bragança Paulista, Ah, interior de São Paulo. interior. Aí tem Interior. porta porteira. Porta, porteira, portão. É. E Fábio, aí, como é que tá? Tudo certinho com você? tudo ótimo. Tudo ótimo. Maravilha. Vamos falar primeiro da carreira, Fábio. Você começou, Vamos nessa. você começou em Malhação 2010. Malhação 2010, 2011. Faz tempo, hein? Eu não vi, porque eu vi muito Malhação, mas eu não vi. Você interpretou um jovem homossexual que sofria bullying. Eu É não vi isso. esse. Eu não vi esse. Mas e Foi você? a temporada do Gissone, Dani Carvalho, Marcelo Melo Júnior. Ah, tá. Ah, teve muita. Malhação era muito bom, né? Gostava Muito muito de bom. ver. Eu gostava muito Passei de ver. 3 vezes por lá. Passei É, 3 vezes com 3 personagens diferentes. você fez um Malvadão lá também, não foi? Foi, eu fiz era um produtor musical Hum. que chegou lá para dar uma causada com a Ana Ricari, com o Juan Paiva, Ah, agora eu lembro. Essa na, eu lembro. na Malhação Viva a Diferença. Viva a diferença. Esse Exatamente. foi um estouro de audiência e de sucesso, não foi? Uma A loucura. Malhação sempre funcionou muito bem, né? Uma pena Sempre que foi. tenha acabado esse produto. Exatamente. Mas o tempo que durou cumpriu muito bem seu papel, né? Exatamente. Eu também acho. E Né? aí, vamos falar dos realities? Eita! Bora. Você participou da edição 2019 do De Férias com o Ex-Brasil. Isso. Como é que é esse De Férias com o Ex-Brasil? É assim, você encontra com a sua ex Teoricamente sim, né? teoricamente, né? Não necessariamente. Não necessariamente seja uma ex, né? De fato, não, a questão de ex lá é muito subjetiva. Entendo. Tá, mas aí você foi para a ponte, The Bridge. Exatamente. No HBO Max. Esse aí Exatamente. foi fera, né? Olha, Esse aí. acho que de tudo que eu já fiz na vida, esse eu acho que, sem dúvidas, foi o projeto mais desafiador e interessante, assim. Eu acho que é um projeto que é muito provocador. Óbvio, eu não estava ali desempenhando o meu ofício de ator, né? Estava lá pessoa física, Fábio. Mas é um desafio, assim, não deixa de ser um ambiente o qual eu já estou familiarizado, né? Que é um set de gravação, porque de fato a gente estava o tempo todo monitorado, gravado, mas eu estava ali doando a minha pessoa, né? Com um personagem real. Então eu emprestei o Fábio mesmo para eles contarem aquela história. E foi simplesmente fantástico, assim. Foi uma experiência absurda. É um desafio maravilhoso. Vocês têm que construir uma ponte de 300 metros. 250 metros na água. 250 metros, então quase 300 metros. Quase não, falta 50 ainda. 50 é muito pedaço. É muito pedaço de ponte. É coisa, viu? Tem pontezinha aí de 50 metros que liga muitas cidades. Mas olha só, é um desafio imenso. E vocês têm que conseguir construir esta ponte com o que vocês têm à mão. Exatamente. Que a gente tinha ali madeira, bambu e corda, né, para poder fazer esse desafio. E não poderia usar nada além disso, né? Até por questões também ambientais, né? A gente não poderia, por exemplo, pregar um prego na ponte,
porque se em algum momento o material caísse ali dentro da reserva, né, isso não eram componentes né, biodegradáveis, nada. Então, assim, eles, até as coisas fornecidas de higiene, a pasta de dente era biodegradável, o sabonete era biodegradável, tudo era biodegradável, o shampoo era em barra biodegradável. Então, assim, tudo foi completamente pensado para não agredir de forma alguma o meio ambiente. E foi difícil, porque construir com amarração de corda só foi um grande desafio. Cara, agora eu fico imaginando, vocês dentro, é uma ilha, mais ou menos uma ilha? É uma reserva, é na uma verdade, reserva, né? É uma E a ponte reserva gigantesca. A ponte liga a reserva a quê? O que é o Não, quê? na verdade eles construíram uma casa, né, de madeira na beira do rio. E lá no meio do rio tinha uma plataforma boiando com uma antena, e nessa antena tinha um baú com um prêmio. Então, nosso desafio era construir da margem da casa até essa plataforma na água. Caramba, e usando o que tinha ali à mão. Tá. Exatamente. Vamos falar comida. Como é que era essa história de comida? Completamente racionado. Completamente. A gente passou uns apertos de comida lá bem intensos, viu? O que era? Que tipo de comida vinha? Eram coisas mais naturais, né? A gente não tinha geladeira, não tinha nem energia elétrica lá dentro, né? Era tudo a luz de vela, lampião, fogão a lenha. Carne nem pensar, né? A única coisa que tinha era uma latinha de carne seca. Isso tinha, mas era uma lata muito pequena, e a gente consumia muita proteína de soja, que era uma coisa que eu nunca tinha provado antes. Então, nossa principal fonte de proteína lá era a carne de soja mesmo, assim. Ovo tinha também, mas muito pouco. Olha, eu vou te falar que lá eu nunca tinha comido, e você aprendeu a gostar? Quem tomou a frente da cozinha foi a Polly, e ela cozinhava assim, fantástica a comida dela. Então eu voltei de lá, e uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar carne de soja porque realmente eu gostei, e eu já tinha um intuito de diminuir a carne vermelha mesmo, já era uma vontade que eu tinha. E eu falei, bom, acho que é agora, só que eu não consegui fazer tão bom como a Polly nenhuma vez. Aí é o tempero, né? Eu tentei, mas não consegui. Então, assim, ela teve um mérito gigante lá, porque ela fazia milagre mesmo na cozinha. O tempo passa longo. O tempo é uma coisa assim. Como é que era você saber de dia à noite, o dia que vocês estavam, como é que era essa história? A única referência que a gente tinha era o dia mesmo, né? A gente sabia o dia que a gente tinha ido, então a gente ia contando. Mas horário por posição do sol, a gente sabia mais ou menos o horário que era mais ou menos a hora do almoço, depois a gente, pela posição do sol, sabia já mais ou menos, faltava muito ou pouco tempo para o expediente de trabalho terminar, porque era sempre o mesmo horário que começava e o mesmo horário que acabava, né? Então Fábio, a gente tinha essa referência. E, Fábio, me conta uma coisa. Eu não assisti, então eu quero que você me explique como é que é esse reality. Então não vou te dar spoiler, né? Você vai ter que assistir. Prometo que eu vou assistir. Mas eu queria saber só uma coisa. Quais são os prêmios que vocês ganhariam, por exemplo? A cada pedaço da ponte tem um prêmio? Não precisa dizer qual é. A cada etapa, digamos assim, 20 metros. Não. Ganha alguma coisa. O único prêmio é você concluir o objetivo, que é construir a ponte. Se você não construir a ponte no tempo estipulado, o programa não teve o objetivo concluído. Quantas pessoas são? 12 pessoas começam o programa. E aí tem as eliminações que vão sendo feitas naturalmente. Tem eliminações, podem ou não chegar outras pessoas, não vou te falar, porque você não assistiu, então não vou te dar spoiler. O número é 12, mas pode ter eliminação e pode ter chegada de pessoas. Né? Pode ter eliminação, podem chegar mais outras pessoas, tudo pode acontecer na ponte. Cara, todo mundo se matando, só um ganha, né? Mesmo todo reality é assim, né? Não tem jeito. Só um ganha. Você acha que o perrengue é maior do que uma comparação?
do que no limite? É o que todo mundo compara, né? Com certeza. Com certeza. Lá é um braçal muito pesado, a alimentação também é muito escassa, é uma repetição que é tão repetitivo que a cabeça ela pira, assim, porque é muito repetitivo. Você faz todo dia a mesma coisa o tempo todo, assim, o dia inteiro, e aí você precisa de energia, você não tem comida é o suficiente. Então, assim, é desgastante, assim. Eu acho que a repetição, eu ainda que fiquei responsável por construir todos os módulos de cima, que é a parte onde você pisa na ponte, eu construí todas essas bases da parte de cima e todas elas a amarração era manual, era na corda. Então eu amarrei, assim, por alto umas 1.500 madeiras, assim, manualmente. E era muito repetitivo. Era exatamente a mesma coisa, desde o primeiro dia até o último dia. E eu trabalhei, assim, demais. Emagreci 7 quilos. Pois é, você perdeu 7 quilos aí, né? Foi bem intenso mesmo. Eu voltei do programa com síndrome do túnel do carpo nos 2 braços, que, assim, era uma dor insuportável, eu não conseguia dormir de dor. Meu braço, ele dava choque, meu braço, ele tinha uns espasmos. Aqueles espasmos. E, nossa, eu fiz um tratamento, senão eu precisaria até fazer uma cirurgia. Que isso. O negócio é pesado, né? É um negócio pesadão, não é para fraco, né? Pesado. Não é para fraco. Olha, digamos que não é para gente preguiçosa, né? Porque a questão de força, eu acho que é assim, cada um no seu departamento, né? Quem não tem tanta força pode contribuir, sim, de uma forma muito expressiva, né? Mas dentro da sua realidade. O que lá não tinha abertura era para gente preguiçosa. Gente preguiçosa, ela não dava, não. Essa cabana, ela é apenas uma cabana em que todo mundo dormia, todo mundo passava a noite. Chão... A gente dormia em pallets com um colchão em cima. Sei. Pelo menos, né? Não, sim. Pelo menos, para não ficar tão eu, na primeira noite, cedi a minha cama para a última participante que entrou, então eu acabei ficando sem cama, fui pro sofá, passei um frio danado, porque o sofá era longe dos aquecedores, e depois eu arrumei uma cama no chão e fiquei dormindo no chão. Nossa Senhora! Eu fico imaginando como é que é as pessoas... Bom, você toma banho no rio, né? No rio. Saindo fumaça da boca de frio. Nossa Senhora! Eu fico Faltava até ar quando a gente entrava na água. Eu imagino que situação é essa de reality. Mas eu também acho que é um aprendizado. O que você saiu de lá? Sem dúvida. Aqui diz que você fala sobre o valor da comida que a gente desperdiça, né? Sim, uma das coisas que você tirou, né? Porque a gente desperdiça muita comida. Lá não desperdiçava nada. Toda a casca lá era um aperitivo incrível. Pois é. Isso é muito importante para sacar que não se deve desperdiçar comida, né? Porque hoje em dia está faltando comida em todos os cantos por aí. Com certeza. Agora, com certeza. E no seu interior, você, a pessoa, Fábio, que tipo de mudança rolou na sua cabeça? Eu saí muito mais confiante, orgulhoso de mim, assim, com minha dedicação, com minha força de vontade. Isso é bom, né? Eu entendi o quanto a minha colaboração com a construção foi importante, sim, e foi crucial para conseguir chegar lá, então eu fiquei muito feliz. Eu tenho essa consciência do meu empenho, da minha dedicação lá. A gente valoriza muito as coisas aqui fora que, de repente, no dia a dia passam despercebidas, que a gente, assim, não vê, né? Tudo passa tão rápido, está o tempo todo distraído por telas, né? Celular, televisão, computador. Exatamente. E lá, como você tá sem nada, né? Nenhum tipo de interferência, você acaba ficando muito mais presente, né? Você se sente 100% presente em tudo que você faz. E aí é óbvio que você começa a lembrar das coisas, né? Coisas simples, coisas
que você acaba não valorizando tanto no dia a dia, que você acaba realmente vendo que a gente é muito mais abençoado, sortudo, do que a gente imagina. Olha só, eu tenho aqui no meu telefone, não sei se você vai poder responder, mas é o seguinte: após construírem a ponte, 8 finalistas precisaram voltar e decidir quem seria o campeão e merecedor do prêmio. Prêmio de 500 mil, né? O escolhido poderia dividir ou não o valor com o restante. Então, sobraram 8 pessoas. Suiana Moreira ficou com uma parte e distribuiu o restante. 70 mil para alguns. Você está lendo o final, né? Isso, eu fiquei sabendo. Não sei se você pode dizer que sim ou não. 70 mil para alguns, 5 mil para o Fábio. Eu te aconselharia muito você assistir sem caçar spoiler, porque, de fato, não, eu não estou caçando, muito é porque eu recebi. Eu recebi. É um projeto muito, 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 muito interessante. Não, mas isso não vai fazer com que ninguém... Não, isso não vai fazer com que ninguém não assista. Porque pelo que você está contando... Então, não, mas eu vou te falar, não, mas eu acho que ele... mas pelo que você está contando, é um negócio que vai valer a pena assistir, entendeu? Não, vai valer a pena, mas quando você não sabe o desfecho, o projeto, ele cumpre muito a função dele. Agora, quando você sabe, muitas coisas ao longo enfraquecem. Isso eu posso te garantir com 100% de certeza. Não, mas eu já só estou repassando o que eu recebi. Então, eu não tenho culpa de nada. Estou aqui só lavando as minhas mãos. Não, zero. Eu mesmo já dei tanto spoiler no meu Instagram, já que eu estou repostando, né? Abri caixinha de pergunta para a galera. Você deu um sem querer agorinha aí. Não, na verdade é difícil, né? Quando o programa já está todo disponível. A gente está falando sobre ele. Se eu não for dar algum spoiler, a gente não pode nem conversar. Olha só. Mas eu vou assistir, eu prometo, eu gosto, adoro reality. Assiste mesmo, porque vale demais, assim, vai ser diferente de tudo que você já viu, com certeza. Você vai se envolver demais, não me responsabilizo pelos sentimentos causados no final. E depois eu quero que você me conte o que você achou. De ódios e de rancores, Fábio, eu vou te passar depois uma mensagem no DM, vou falar assim, olha, fiquei com raiva de fulano. Se eu te mostrar o meu direct, você não vai acreditar, não. Você não vai acreditar. Eu estou virando quase um terapeuta da galera. Não foi qualquer coisa, não. Pessoas que acharam algumas coisas injustas, outras não, outras justas, outras injustas. Cara, enfim. Até agora foi 100% um lado. Foi 100% o público concordou em 100% com um lado, né? Com uma questão. Sei. Até agora eu não vi nada que fosse diferente disso. Você sabe que o jornalista é curioso, então você me deixou curioso, vai me fazer assistir o reality. Por favor, você vai me agradecer depois de terminar. Eu tenho pouco tempo, cara. Você tá tirando minhas madrugadas de mim, porque eu durmo de madrugada. Você vai tirar minhas madrugadas, porque agora eu quero ver. Eu quero ver, depois eu vou comentar lá no seu Instagram. Não, mas comenta assim, que eu quero saber a tua opinião. Mas vamos lá. Vamos voltar, depois a gente volta mais um pouquinho a ponte, que eu quero ver se eu arranco mais alguma coisinha de você. Mas isso aqui eu já tenho aqui, ó. Eu quero ver. Você também, depois de Malhação, você fez os 10 Mandamentos e participou de Verão 90. Sim. Participou de Verão 90, novela muito boa. Muito legal, bacana, né? E muito bem escrita, texto maravilhoso. Com certeza. Leve. Leve e retratando muito bem pessoas e fatos daquela época. Não que o fato do crime tenha coisa, mas pessoas e fatos
daquela época retratou maravilhosamente bem. Sim. Inclusive o personagem da Totia, se eu não me engano, era baseado numa grande querida amiga que era a Gisela Amaral. E dona, não é do seu tempo também, mas também não é do meu tempo, não, tá? Eu não sou tão antigo assim, não. Tá? Mas fui amigo da Gisela Amaral, que era dona das casas mais famosas do Rio de Janeiro, enfim. Você mora no Rio? Mas eu moro no Rio. Então, as casas mais famosas ali da Praça Nossa Senhora da Paz era de Ricardo e Gisela Amaral, e o personagem principal foi feito nessa. Aí você fez Topíssima, legal. Com... Sim. Cara, esse negócio, esse Topíssima, que eu vi poucas vezes, mas essa história da droga criada lá foi um bafafá, foi uma história foi bem... muito legal. Muito bacana legal. Aquilo ali, hein? Porque teve assassinato, teve um monte de coisa. Era um tema, né? Se você parar friamente para pensar no tema, era um tema pesado, mas ao mesmo tempo foi passado de uma forma tão leve. Assim, era tão gostoso de ver, era uma novela para a família mesmo, assim. Mesmo se tratando de um tema importante, sabe? De um tema que, né, é sério, tráfico de droga dentro de uma universidade, né? De jovens e tudo mais. Então, assim, overdose. Logo nos primeiros capítulos, uma menina do colégio, da faculdade, tinha uma overdose. Então, assim, eram coisas pesadas, mas foram contadas de uma forma muito inteligente. Assim, Foguinho, o diretor-geral, ele chegou numa linguagem extremamente leve mesmo, sabe? Sim. Descontraída. Mas uma linguagem com ritmo fácil muito bom. Fácil, que tanto o pai se interessava, a filha se interessava. Era uma novela de fato que todo mundo gostava de assistir. Eu gostei muito dessa novela. Bom, aí você participou de aí um filme, M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Me fala dessa história um pouco. Qual é a história? O M8 ele tá na Netflix. Deu para sacar pelo título, que é uma coisa meio pesada. Vai lá, vamos embora. Na verdade, assim, resumindo, né? Ele conta a história de um estudante de medicina negro que entrou por cotas à faculdade, e aí quando ele chega na faculdade ele se depara com um ambiente completamente branco, onde ele era o único negro da sala, e no primeiro dia de aula de anatomia ele chega atrasado, né, na faculdade, e os 3 corpos que estão ali para ser estudados, né, pelos estudantes são 3 pessoas negras, e aí ele começa a se questionar quem são aquelas pessoas, e um dos corpos, que é o M8, né, que na verdade o M8 é o número o número do cadáver. Ele começa, de uma certa forma, ele entra numa loucura, assim, que ele começa a se comunicar com aquele corpo, e ele entra numa questão que ele precisa entender quem é aquela pessoa, qual é a história dela, e ele vai atrás para saber, assim, né. E, na verdade, o M8 ele mostra, né, o quantos jovens eles desaparecem simplesmente e ninguém nunca mais ouve falar, né? Então, existem muitas mães procurando os filhos, né? Principalmente em lugares mais pobres, né? Em comunidades, as mães não sabem onde os filhos estão, e assim, aquela reflexão gerada pelos corpos da faculdade acabou levantando uma questão muito importante, né? Para onde foram essas pessoas? Para onde foram esses jovens? Então, o M8 ele é um filme que cumpre uma função muito importante. Olha aqui, você também participou. Esse filme foi vencedor do Festival do Rio de 2019, né? Voto popular. Sim, e foi pré-indicado para ser um dos concorrentes ao Oscar. Você fez teatro também. Você é um ator que é completo, né? Digamos assim. Isso aí. E até um reality te completa. Até um reality como esse, de perrengue, te completa. Você fez Romeu na Roda. Sim, Atraídos e Garotos. Me fala de cada um. Romeu na Roda, qual era a história? Romeu na Roda era a história de Romeu e Julieta, dentro do universo
das rodas de capoeira. Ah, então, que legal. Então tinha essa relação, foi muito legal. Essa peça a gente fez em 2013, 2014, eu acho, por aí. Era a direção do Cláudio Torres Gonzaga. E depois Atraídos, foi uma outra peça que eu cheguei para Campinas fazer uma temporada lá no Shopping do Pedro. Mas acabou que teve algumas questões entre o autor da peça e o diretor, eles não se entenderam, a peça acabou. Meu Deus! Depois Garotos, foi uma peça super legal que a gente fez, né? Eu, o Eike, o Hugo, o Bruno Guedes, Paulo Dalagnoli, foi muito legal, que a gente ficou em cartaz lá no teatro do Miguel Falabella. O Garotos tratava de que... contava a história de vários garotos tendo suas primeiras experiências de vida, assim. Que legal. Em todos os âmbitos da vida, né? Assim, as descobertas, né, sexuais, as descobertas, o colégio, o bullying, primeiro beijo, enfim, de uma forma muito leve, tinha uma pegada bem musical, assim, a gente cantava muito, assim, tocava muitos instrumentos durante a peça. Essa, sem dúvida, foi a peça que eu mais gostei de fazer, assim. Sou apaixonado por Garotos até hoje. Até hoje. Poxa, que bacana. Fábio Beltrão, a gente já vai ter que acabar agorinha a nossa entrevista. Sinal. Mas aí, então, eu quero saber quando você assistiu o programa, hein? Depois eu vou te contar. Lá, então. Olha aqui. Então, fechou. Estou te seguindo, você faz favor de seguir de volta aqui para me Deixa contar as novidades. Deixa comigo, agora que eu desligar aqui, eu te sigo. Eu estou te seguindo agora, ó. Passei de seguir agora para acompanhar a sua carreira. Quero pôr o portfólio à sua disposição, tá? Sempre que precisar. Muito obrigado. Sempre que tiver novidades, vai contando. A gente também vai repostando. Tá? Eu sempre acompanho quem eu sigo, os artistas. Estou sempre repostando os trabalhos e a vida do que Maravilha. pode ser contada. A vida do que pode ser contada, porque eu não faço... A vida que pode ser contada. Eu não faço essa linha do que não pode ser contada, porque isso aí não é com a portfólio. Querido, eu queria te agradecer seu tempo. Tá? Obrigado você, foi um prazer. Disponibilidade. Foi muito legal conversar com você. Assiste lá o The Bridge, depois eu quero muito saber a sua opinião. Vou assistir The Bridge e vou com certeza ficar animado, porque eu gosto de reality, e principalmente quando tem um perrenguezinho, e que dá muitas lições de vida aí como esse, que pelo texto aqui você realmente saiu uma outra pessoa. Com certeza, sem dúvidas. Parabéns. Sucesso para Obrigado, viu? Sucesso pra gente. Tá bom? Pra gente. Valeu, fica com Deus. Beijo grande para você, querido. Beijo. Prazer. Tchau, tchau.